abusando do seu conhecimento, eu gostaria de 2 pontos mais que você pudesse explorar. Um é de que você acabou de dizer que o meio eletrônico de pagamento é um elemento para se fazer valer um programa social, um programa governamental. Que outros elementos diferenciaria essa indústria da indústria global de meio de pagamento, já que a gente está num fórum de meio de pagamento, de cartões? O que a faz diferente, além dela ser um programa social do governo, e para onde a indústria vai, já que o Programa de Alimentação do Trabalhador do Brasil já cumpriu o seu papel inicial na sua primeira fase de vida, de 30 e poucos anos, de fornecer alimentação saudável para o trabalhador brasileiro? Olha, a grande questão que se coloca entre o setor de voucher e a questão do meio de pagamento é o compromisso que tem que haver em torno do cumprimento dos objetivos traçados para o programa. Este é uma coisa básica. Quais sejam? Você tem compromissos com a promoção humana, com a saúde do trabalhador, com a saúde das pessoas. Da mesma forma, em diversos países, aqui no Chile, nos Estados Unidos, você tem vouchers para a educação, para uma forma que tem de pessoas mais necessitadas. O governo distribui um voucher que as pessoas pagam mensalidades de escolas particulares com aquele voucher. Isso é muito comum em alguns estados americanos. A literatura sobre voucher nos Estados Unidos ela é muito ampla. Os estudos acadêmicos são interessantíssimos. E você vê uma coisa interessante, é que nesses estudos acadêmicos se perguntam muito, mas para que um voucher? Por que um governo tem que estabelecer uma política pública por meio de voucher? E nos Estados Unidos, que é o país, o exemplo do capitalismo, a meca do capitalismo, você possui um programa que está há 80 anos e que você tem 46 milhões de pessoas usando vouchers, dados de dezembro de 2013, com um custo para o governo de quase 50 bilhões de dólares. Foi quanto custou o programa SNAP hoje, que é o Food Stamp antigo. Tal. E quando se fala, recentemente o presidente Obama, ele mandou uma nova lei agrícola, que é chamada lá, com algumas mudanças, que inclusive atingia esse sistema de voucher. Porque o sistema de voucher do programa Food Stamp nos Estados Unidos é gerido pelo Departamento de Agricultura, como uma forma de estímulo à produção agrícola. Você sabe, Rodrigo, que a reação é muito forte contra a perspectiva que se abriu de mudanças no programa. Veio uma reação muito forte da indústria de alimentação. Por quê? Uma das características de um programa de voucher é a garantia, o direcionamento de verbas para a compra de bens específicos. Arthur, deixa eu tentar ajudar um pouco, de uma forma um pouco mais pragmática. A nossa empresa, a gente tem como lema ajudar o trabalhador a se alimentar melhor. Isso você devolve para a empresa que nos contrata através de melhor saúde, e uma alimentação saudável traz menos falta, mais produtividade e mais engajamento. Tá? Então, a gente tem levado de uma forma pragmática, e todas as empresas do segmento têm feito isso, e a gente tem uma responsabilidade em fazer com que o trabalhador se alimente melhor. Como é que você faz isso na prática? Por exemplo, a gente criou um programa que é a Lelo Comer Bem é Tudo de Bom, onde a gente leva a informação nutricional. O Márcio Atala é o embaixador do programa. Então, a gente leva informação nutricional, a gente leva um carrinho de alimento saudável que passa de 3 em 3 horas nas empresas, fazendo com que o trabalhador se alimente de 3 em 3 horas. A gente põe uma máquina, uma vending machine com alimentos saudáveis. Então, de uma forma pragmática, a gente participa. O ano passado, a gente participou de 500 milhões de interação de compra de alimento e refeição. Então, a gente, por natureza do PAT, a gente tem um compromisso dentro das empresas de fazer o trabalhador se alimentar melhor. E aí você realmente tem um compromisso que não é simplesmente uma operação de um programa do governo, mas a gente tem um trabalho muito forte de garantir que o trabalhador se alimente melhor, com informação nutricional, de uma forma saudável. Então, isso está no DNA de todas as empresas, está no DNA da criação das empresas de voucher. A gente tem feito isso de uma forma estrutural, tanto na CERT como individual nas empresas.
Deixa eu aproveitar aqui a pergunta, Rodrigo, e o comentário do Gouveia, que é o seguinte, aí talvez sirva como uma pequena provocação, já que a gente está nesse ambiente. Pelo fato de estar há tanto tempo no segmento, eu estou há mais de 30 anos nessa atividade no Brasil, e quando a gente fala em meios eletrônicos de pagamento, é alguma coisa que faz a gente pensar um pouco mais. Eu quero, de novo, apesar de estar falando de inovação, voltar lá nos 38 anos atrás, quando o programa foi instituído, e como disse o Gouveia, ele é um benefício social para levar alimentação ao trabalhador brasileiro. Se ele está hoje já esteve, como na minha época, no papel, hoje no cartão ou no mobile, isso para nós é um detalhe. Então, a provocação é até que ponto somos realmente um meio de pagamento, e por isso eu acho que o ambiente é excelente para discutir sobre isso, porque ele poderia ser de outra maneira. Na minha época, especificamente, o programa de alimentação do trabalhador, como disse o Arthur, e até hoje, não fala só no voucher, ele fala no restaurante dentro da empresa, ele fala na cesta básica. Então, essa é a boa discussão que a gente tem hoje, quando conversa na CERT ou com o próprio Banco Central, que para nós é uma novidade, que é o fato de estarmos discutindo sobre uma regulamentação hoje, altamente favorável para o nosso negócio, de organização, de controle, de acompanhamento, profissionalismo, mas que deve, na minha visão, acho que na nossa visão da CERT, ter muito cuidado com as especificidades do nosso negócio. E aí sim, por isso a gente tem hoje uma abertura imensa no Banco Central de estar a todo momento discutindo para elaborar da melhor maneira possível alguma coisa um pouco mais específica dentro do PAT. O que o meio eletrônico de pagamento trouxe de vantagem para o setor para que ele possa cumprir de fato, efetivamente, o programa social? No nosso caso, a gente nasceu há 11 anos atrás, já nascemos eletrônicos. Tá? Então, enfim, por ter vindo de duas entidades bancárias, a gente já nasceu sem papel, então já nasceu nessa nova tecnologia. A gente chipou toda a base para trazer segurança ao produto. Então, a gente acha, sim, que foi uma inovação. Tá? E, naturalmente, o próximo passo, a próxima fronteira desse negócio é você ir para o smartphone. Você começar a atualizar uma lei do PAT para você começar a usar outros canais que não só o plástico físico. Tá? Então, a gente acha que foi, sim, uma inovação. A gente trouxe mais garantia para o sistema, trouxe mais rastreabilidade para o sistema, a gente trouxe mais segurança sistêmica para o sistema. Então, acho que a gente nasceu assim. E aí você hoje consegue, através de um plástico, você fazer com que o trabalhador consiga, de uma forma sistemática, segura, receber o benefício e direcionar para aqueles estabelecimentos que são controlados. Lembra que a rede da gente é uma rede aberta, uma rede que é uma rede controlada. Então, você tem que fazer inspeção na rede, você tem que garantir a parte nutricional do restaurante que te serve um alimento. Então, tem todo um conceito de formação de rede que está embutido no processo do Programa Trabalhador. Novamente, agregando pelo fato da experiência, em 94, lembrava ali com o Anastácio sobre essa iniciativa nossa, a gente liderou o processo no Brasil de sair do papel para o cartão. Então, em 99, quando a gente iniciou as discussões com vocês, a gente foi a primeira empresa a passar o voucher alimentação, do papel para o cartão. A razão para isso é exatamente o que o Gouveia disse. Alguma coisa que a gente pudesse acompanhar mais próximo. Claro, no mundo do papel, isso ficava um pouco diferente. Difícil de você fazer, rastrear, como o Gouveia colocou. Mas ali começava um processo de inovação e para usar a tecnologia a nosso favor, como o mobile e tudo mais. Então, eu acho que tem um processo aqui de aprendizado. Afinal de contas, nós estamos falando de um programa de 38 anos, nós não podemos deixar de reforçar isso a todo momento. Eu queria colocar 2 pontos aqui, que é o seguinte: o Arthur, no início, falou que a inovação não se dá na tecnologia, que ela se dá em outros aspectos do programa. Esse setor começou no Brasil com refeição, ele passou para a alimentação. Para onde ele vai em termos de produtos e serviços? E que valor essa indústria tem agregado aos estabelecimentos afiliados, bares, restaurantes e supermercados? Se eu puder tomar a iniciativa, eu vou te dizer o seguinte. Vou citar um caso nosso, da nossa empresa. Nós estamos em mais de 40 países. E eu fiz uma viagem agora a Boston para ver uma iniciativa da Edenred Mundial, chamada Nutri Savings, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é extremamente interessante. O voucher existe, mas de alguma maneira, para levar, como disse o Gouveia, alimentação saudável ao trabalhador. E nesse nosso projeto em Boston,
tem toda uma qualificação dos produtos que você vai encontrar numa gôndola de supermercado, fazendo uma avaliação entre eles, não em relação a preço, nunca a preço, mas de valor nutricional, comparando marcas, e você usa o seu mobile para fazer isso naquele momento em frente à gôndola. Iniciativas como essas demonstram exatamente o que o Arthur começou a dizer e o que o Gouveia acabou de reforçar. Não é só um voucher alimentação ou refeição, tem muito mais, tem a alimentação saudável, que todas as empresas têm iniciativas, alguma coisa muito diretamente à saúde, que a gente já vem conversando. Então, a abrangência desse nosso programa tende a ser, no curto prazo, muito maior. Caso o empregador não destine parte da remuneração em benefício, alimentação e refeição, para onde vai esse recurso? Aonde o trabalhador brasileiro vai destinar o recurso se ele não tiver essa especificidade de uso? A gente fez algumas pesquisas tentando entender se você pagar esse benefício em dinheiro, para onde iria isso? E talvez não seja tanta surpresa, vai para a recarga de celular. Então, as empresas de telefonia iam adorar esse negócio, porque iam ganhar, e o trabalhador deixa de comer saudavelmente para falar no telefone. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem em preservar, em aumentar. Pelo contrário, a gente tem um pleito de aumentar a abrangência do programa, porque a intenção é essa, é que você consiga realmente levar alimento saudável, levar alimentação e não deixar que vá para o telefone. Uma prerrogativa do Programa de Alimentação do Trabalhador é atender as camadas menos favorecidas da população trabalhadora. Do ponto de vista de futuro do setor, como que vocês estão olhando os mercados futuros, tanto do ponto de vista de produtos quanto de fronteiras mercadológicas? Deixa eu só complementar, depois eu passo para a Laú, talvez. Só para a gente caracterizar, esse é um programa que visa atingir o trabalhador, talvez de mais baixa renda. Então, no nosso caso, 85% do nosso foco é para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Tá? Realmente ele faz uso disso para se alimentar melhor. Então, é um elemento importante na parte de nutricional. Tá? Mais uma vez, linkado com benefício para a empresa de produtividade, assiduidade, menos doença, menos afastamento. Tá? A gente tem um propósito de hoje estar muito baseado em grandes empresas. A gente tem um posicionamento hoje que, em todas as empresas, que a alimentação e refeição é para todo o tamanho de empresa, não só para a empresa grande. Tem um benefício fiscal, enfim, tem uma retenção do trabalhador, tem um engajamento e motivação. Então, Rodrigo, de uma forma objetiva, a gente vai trabalhar para uma expansão do PAT para entrar na pequena e média empresa. Empresas estão no simples, com lucro presumido, enfim. A gente tem um universo de empresas que, eventualmente, não estimulam o trabalhador a se alimentar melhor, que a gente vai, sim, trabalhar para que esse universo ingresse no processo do PAT. Você queria falar, Arthur? Só um exemplo internacional, a gente dá uma visão global dessa discussão. Quando você fez menção ao uso daquele recurso que está no voucher, no programa americano, no Food Stamp, que eu tenho citado, isso foi também estudado, e várias vezes estudado. E o resultado sempre é pela manutenção da forma como ele existe hoje, na distribuição do voucher hoje, do cartão, na forma de cartão. 2 motivos, assim, bem em síntese, leva a isso. As experiências feitas quando aquele recurso não é dado através do voucher, a curva de compras de alimentos diminui, se destina sempre para outras coisas, e o foco do programa é o alimento. Segundo ponto, há uma reação sempre negativa a essa opção por parte da própria indústria de alimentação. É interessante isso, porque a indústria de alimentação é quem faz a maior força para se manter o programa da forma como ele está, em razão do incremento que ocorre na venda de alimentos.